Se você trabalha com o Node, eu te garanto que você trabalha ou trabalhou com o Nodemon. Mas o que é esse Nodemon? Aqui no terminal, se eu colocar npx nodemon src /app.js, eu estou falando o seguinte para o Nodemon. O Nodemon, fique observando o arquivo app.js que está no diretório src. Porque veja que aqui na barra lateral eu tenho a pasta src e dentro dessa pasta eu tenho o app.js, que é esse arquivo que você está vendo agora. Então o Nodemon ele vai ficar observando esse arquivo app.js. Mas por que ele vai ficar observando? Porque eu quero que a cada mudança que eu faça aqui no app.js e salve esse arquivo, eu quero que o servidor ele reinicie. Então eu venho aqui, altero esse arquivo, alterei, salvei e olha só o que apareceu aqui embaixo. Apareceu restarting due to changes. Então reiniciou porque teve uma alteração nesse arquivo. Olha só o comando que ele utilizou para reiniciar o servidor. Node src /app.js. Mas só que agora o Node ele já tem um recurso igualzinho esse aqui, que é o watch. Aqui na documentação eu achei aqui, a partir da versão 18.11.0, não sei se é exatamente a partir dessa versão que teve esse recurso, mas tá aqui ó, Node watch. Olha só, Node watch. E esse recurso, isso aqui é muito importante falar. Esse recurso aqui, ele é experimental. Então, esse recurso, ele é experimental. Tá, mas como que eu utilizo ele? Olha só essa página aqui. Você coloca node, -- watch e o nome do arquivo. Então, agora venho aqui e coloco, deixa eu só parar aqui o Nodemon. Eu vou colocar aqui node, -- watch, vou colocar src /app.js. Agora eu vou ficar observando aqui o app.js. Eu vou vir aqui e vou alterar isso aqui. Eu vou salvar e olha só, o servidor ele continua rodando. Quer dizer, o servidor ele foi reiniciado e ele continua rodando. Eu vou colocar aqui, só para mostrar para você que está funcionando, vou colocar aqui app-get, vai ser function. Eu vou passar aqui, vai ser um request, response, e vou colocar aqui um response.send, vai ser home. Agora eu vou lá no meu navegador, eu vou iniciar na porta 3000, o localhost na porta 3000, e apareceu aqui o home, perfeito. E se eu vier aqui e alterar home teste, olha só, vem aqui, atualiza e funciona certinho. Agora, olha só, se eu utilizar esse comando aqui, ó, agora é muito importante, preste muita atenção nessa parte. Se eu utilizar esse comando aqui, ó, onde ele fica observando o diretório, no caso aqui o src. Se eu utilizar esse comando aqui, na minha máquina, olha só, na minha máquina ele deu problema. O uso do CPU e o uso da memória foi lá para cima. Então vou pegar isso aqui, ó, dá o Ctrl C. Como é experimental esse recurso aqui, então eu não dei tanta bola assim. Vem aqui. Coloco aqui vai ser o app.js. Só colocar aqui, dar um Enter. Olha só, agora eu vou abrir o meu gerenciador de tarefas. Olha só o uso de CPU e de memória, aumentando. Eu vou parar aqui o meu servidor, porque eu não quero parar a aula, porque se o uso de CPU for tão grande e da memória também for grande, a aula aqui ela vai parar de gravar. Mas veja que o uso do CPU ele aumentou. Começou a aumentar. E uma dica é que se não aparecer aqui, ó, na hora que você inicia o servidor e não aparecer isso daqui, ó, não aparecer isso aqui, quer dizer que vai dar problema. Porque se eu utilizar o comando anterior, esse comando aqui, ó, onde eu observo somente um arquivo, aparece aqui o server running, tá vendo aqui, ó? Aparece o foguinho, aparece server running. Deve vir aqui, olha só, o uso do CPU e da memória não alterou, não tá nada diferente. Se eu vier e colocar aqui esse comando, olha só aqui, ó, o CPU, ele começa a aumentar. E se eu deixar, ele vai aumentar até 99%. Eu te garanto, porque eu já fiz o teste, ele vai até 99%. Então, eu não confiaria não é que você for observar um diretório inteiro. Mas olha só, se eu criar aqui um novo arquivo chamado test.js, daí vem aqui, coloco function test, coloco um return test. Agora, veja que se eu colocar aqui, ó, eu vou ficar observando o app.js. Se eu alterar aqui e salvar esse arquivo, eu alterei, salvei, e o servidor ele não reiniciou. Mas só que, se eu pegar esse arquivo e importá-lo aqui, ó, eu vou importar, deixa eu só exportar, eu vou colocar export. Eu só posso exportar aqui utilizando o Node, porque aqui no package.json eu coloquei aqui o tipo module. Isso é importantíssimo você saber. É por isso que eu posso trabalhar desse jeito, o import e export.
Agora eu coloco import, vai ser teste from teste.js, e vou colocar aqui, vai ser teste, beleza, salvei, deu um erro falando que import teste, export function teste, tá certo, teste.js, aqui tá pegando teste.js, também perfeito. Deixa eu só ver. O teste.js, ele não provê um export named. Export default, perdão, export default, agora sim, veja que não deu erro nenhum, já apareceu aqui, server running. Agora, deixa eu só fechar isso, venho aqui, atualizei, tá aparecendo somente teste, mas se eu vier agora aqui e alterar, vai ser teste alterado, salvo, o meu servidor ele foi reiniciado. Então ele está observando esse arquivo aqui, por quê? Porque eu estou utilizando ele aqui no app.js, isso é importante você saber. Então, ele reinicia aqui o servidor na que eu altero esse teste.js, por quê? Porque esse teste.js está sendo importado aqui no app.js. Olha só, funcionou certinho. Então essa é uma nova funcionalidade experimental. Olha só, experimental. Deixa eu só iniciar de novo. Olha só que ele fala aqui, ó. Experimental warning. Watch mode is an experimental feature. Então ele é um recurso experimental. Se eu fosse você, eu continuaria trabalhando com o Nodemon e ficaria observando as mudanças ali do watch. Porque, que nem eu mostrei para você, se você observar um diretório, ele acaba dando um problema de consumir muita memória e também a CPU. E eu quero saber de você, aí no seu computador, tá dando esse problema também? Na hora que você coloca que você quer observar um diretório, tá dando esse problema também? Coloca aqui embaixo nos comentários.